boa tarde a todos os que me acompanham neste canal. Eu vou manter essas gravações tal e qual eu vinha fazendo as lives, sem editar muita coisa, talvez alguma coisa assim muito absurda que eu tenho que parar para atender um interfone ou até mesmo alguém batendo aqui no apartamento. Isso eu vou cortar, obviamente. Mas eu vou manter as coisas sem grandes edições. Estamos aqui mais uma vez, depois que eu fui bloqueado para transmitir ao vivo por ter feito uma coisa tão, acho que tão importante que, que foi incentivar o Abel, meu filho, a fazer o evangelho no lar comigo. E como eu não estava me sentindo bem, eu nem ia fazer naquele horário, mas ele falou: "Não, papai, pode deixar, eu faço". E a gente abriu o evangelho, começou a gravar com ele, eu fiz um roteirinho para ele, né? Porque ele estava seguindo a risca e estava, né, tudo transcorrendo muito bem, até que fui interrompido na transmissão e agora estou aqui já há 2 dias já bloqueado para a transmissão ao vivo. Bom, são intempéries, né? São problemas da vida e eu nem por isso vou deixar de confiar nesse meu trabalho que é de divulgação do Evangelho, divulgação do Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, de divulgação da moral cristã, divulgação da doutrina kardecista. Né? E estou eu aqui mais uma vez, sem esmorecer e levando esse projeto adiante. Pois bem, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, aos espíritos superiores, aos nossos anjos da guarda, que estejam conosco nesse momento, a quem pedimos o auxílio para que compreendamos melhor aquilo que lemos todos os dias e sejamos melhores hoje do que fomos ontem, para que amanhã sejamos melhores do que tenhamos sido hoje. Também pedimos, Senhor, a Ti, nosso Pai, e ao Jesus, aos espíritos superiores, que protejam e que levem o amparo às pessoas que sofrem, que estão em sofrimento atualmente. Estendo também aos desencarnados. Peço pela misericórdia. E aos encarnados que ainda estão no seu caminho de aprendizado aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, aos que sofrem muito mais do que nós, nos presídios, nos hospitais, vítimas de guerra e de intempéries naturais, de desastres naturais, e também aos manicômios, que todos eles recebam a misericórdia, Senhor. E nesse contexto, abrimos o Evangelho aqui. Eu vou ler os itens 12 e 13 do capítulo 7, sétimo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos?
que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício que se desenvolve na opulência é objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe serão abertas. Todas as honras lhe serão dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seu defeito. Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo o quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizei vós. Sem dúvida, mas porque deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão. Por que cada qual deseja se elevar sobre seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal de decadência. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo para refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos em tempos desfere no seu orgulho com advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Quando a medida está cheia, ele vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto se estiverem elevados. Pobre raça humana cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanima-te, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que foram então de volta para recordar os verdadeiros deveres, elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da autoridade serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para obter-se graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Alger, em Marmande, 1862. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios,
vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual o podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não identifica a natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é honroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumentos de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades. Não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que dela mesma lhe deu. Ferdinando, o espírito protetor, em Bordeaux, também em 1862. Amigos e amigas, a reflexão aqui, ela veio através das próprias linhas que eu fui lendo. Tamanha a clareza que se complementam. A primeira fala da riqueza em si, né? Da riqueza em si. A segunda fala da inteligência. Uma pessoa muito inteligente, muito capaz, muito astuciosa, mas no bom sentido, de captar as coisas, de compreender, lê um livro e praticamente o decora, ou então assiste uma aula, um curso e tira as melhores notas, e daí se torna um grande profissional na área que escolhe, devido à sua capacidade intelectual, e vai oferir grandes salários e grandes cargos e tudo mais. E, claro, também um dinheiro condizente, né, nas medidas humanas a esse trajeto, né, esse traçado de vida. Na primeira, nós vemos a falar da riqueza em si. Né? E, na verdade, da riqueza não, né? Dos sofrimentos que pesam sobre as cabeças, né? Até de quem tem essas riquezas, porque, na verdade, tanto num caso quanto no outro, as mensagens indicam que Deus, que também chamamos às vezes de a providência, né? Mas a providência divina, ela cuida para que nós usemos, seja o dinheiro, seja a condição intelectual, para o bem, para o bem, para o bem da humanidade, para o bem dos próximos, né? Mais próximos, e também dos próximos não tão próximos. Enfim, que nós usemos aquilo que porventura nos for dado, que nos até nos qualifica em detrimento dos nossos próximos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos colegas,
é preciso que nós nos lembremos que tudo o que nos foi dado, se for mal usado, ainda que pelo tempo que seja, porque uma existência de no máximo 100 anos, ela é nada perto da eternidade, né? Perto do eterno. E, e às vezes a gente dá importância. E o pior, que o mundo, como diz as lições aqui, o mundo age abrindo portas a quem tem essas capacidades, seja financeira, econômica, seja intelectual puramente. Né? O mundo abre essas portas e aí estimulam a nossa sensualidade, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Né? Temos tudo o que queremos. Né? Lembro a poesia de Passárgada, né? Entende? Não podemos fazer isso. Temos que lutar contra esse egoísmo e exercitar a humildade e a caridade. Temos que exercitar a caridade, porque a caridade ela é a chave. E o combate ao orgulho é medida que se impõe para que sejamos melhores. E para que não percamos o direito de ter algum conforto a mais, vamos dizer assim. Enfim, até esse conforto a mais, pensando bem aqui. Não, nós temos que ter o que é justo. E se temos a capacidade, se temos a oportunidade dada por Deus, porque se é mesmo a nossa condição de intelectual que nos leva a ter algum conforto, isso é dado por Deus também. E que pelo menos a gente se lembre disso na hora de agir com humildade e com a caridade, na hora de não sermos apegados às coisas materiais. Então, meus amigos, pensemos se temos alguma condição de ajudar o mundo, se temos alguma condição de ajudar o próximo, sem que isso também tenha que ser publicado, né, hoje em dia nas redes sociais, enfim, precisa ser publicada a ajuda que se deu a alguém, a alguma instituição, ou um tempo que você venha a dedicar a essa ajuda. Seja sincera essa ajuda. Seja sincera. Mostremos a Deus que sabemos o que estamos fazendo com aquilo que nos foi dado e que não foi dado a todos que estão em volta de nós. É essa a lição. Assim, meus amados irmãos e irmãs do caminho, pedimos mais uma vez a misericórdia para que encerremos esta oportunidade de leitura, reflexão e oração e que passemos o dia refletindo sobre cada uma dessas palavras e que consigamos alguma coisa ao final do dia. Com esse pedido final, encerramos repetindo as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor,
mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.